E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Daniel About Tech Brasil. E hoje eu vou falar sobre um tema que é requisitado por vocês praticamente todo dia, principalmente lá no meu Instagram, que é carregador sem fio. Principalmente se vale a pena comprar e falar sobre os detalhes de forma geral sobre essa tecnologia e essa maneira de carregar o seu smartphone. Falando em Instagram, inclusive, se você ainda não me segue, por favor, me siga lá. É o @DanielAboutTech. Dá uma seguida lá que eu produzo muito conteúdo bem interessante, exclusivo, até de bastidores do canal aqui lá no Instagram. Então dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas bom, para iniciar, eu preciso mostrar para vocês e explicar um pouquinho melhor o que é um carregador sem fio, como funciona essa tecnologia e mostrar um pouco mais de perto um carregador sem fio para você entender melhor, e aí a gente vai caminhando e prosseguindo com essa minha análise. Então vamos lá dar uma olhadinha nele de perto. Bom, então como você está vendo aqui, esse é um carregador sem fio, ou carregador por indução, como é chamado também. Na verdade, aqui é apenas a base dele, né? Ele precisa ser conectado à energia para que ele possa transmitir energia para o seu smartphone. Então, geralmente, o carregador sem fio é muito simples, ele é quase sempre redondo, tá? Em cima é emborrachado para poder dar um grip bom no seu smartphone, ter uma tração boa. Embaixo também, geralmente, é emborrachado também para que ele não fique andando por aí, né? Ele fique bem fixo. E aí ele vai ter alguma porta nele para você poder carregar. Então, justamente esse meu aqui é uma porta tipo USB tipo C, já é um pouco mais moderno, não é micro USB, tá? Aí é só plugar aqui. E aí você vai ver que ele já vai acender alguma luz indicativa. Então aqui ele já está funcionando, tá? Na outra ponta vai ter muito provavelmente um USB normal e aí você liga no seu carregador. Eu estou utilizando aqui um carregador multiuso. Você está vendo que ele tem várias portas USB, mas você pode usar o do seu próprio smartphone para carregar, tá? Não precisa ser um carregador específico não. O importante apenas é que o carregador seja compatível, tenha potência suficiente para ser compatível com a potência dele. Então, por exemplo, se esse carregador for de 5 watts, aqui de 5 watts. Se for de 10 watts, aqui de 10 watts. Eu vou falar um pouco mais sobre como você pode identificar a potência do seu carregador mais na frente do vídeo, tá? Do seu carregador em si, do carregador aqui. Eu vou falar daqui a pouco sobre como você pode identificar essa questão de potência aí, de watts de potência, então fica ligado no vídeo, tá? Então, conectou na tomada, deixa eu conectar aqui em cima na tomada, ele está funcionando, ele está carregando, então significa que ele está pronto para transmitir carga. É só você aproximar o seu smartphone e você vai ver que ele vai começar a carregar. Agora, vale frisar algumas coisas. Não é todo smartphone que é compatível com o carregamento sem fio, tá? Então, uma coisa básica que você pode ver é se o fundo for de vidro. Se tiver o fundo de vidro, muito provavelmente ele é compatível com o carregamento sem fio, tá bom? Se for um smartphone mais antigo, provavelmente não vai ser. E outra coisa importante aqui, você tá vendo que eu estou usando sem capinha, é porque eu uso o meu iPhone sempre sem capinha, mas se você usar com capinha, ele também é compatível com o carregamento sem fio, tá? Mesmo com capa, ele consegue carregar, a não ser que seja uma capa extremamente grossa, mas eu nunca fiz testes com uma capa para não funcionar. Então sempre funciona mesmo com capinha. Então é basicamente isso dessa primeira versão geral aqui, dessa visão de como funciona o carregador sem fio. Vamos continuar com a minha análise. Bom, como vocês puderam ver, o carregador sem fio é bem interessante, é bem moderno, né? É uma tecnologia mais nova e sempre chama mais atenção. E ele tem de fato várias vantagens, mas ele também tem várias desvantagens. E é nesse ponto, esse contraponto que eu quero fazer agora entre vantagem e desvantagem. A principal vantagem é, sem dúvida, a comodidade. A grande vantagem do carregador sem fio em relação ao carregador com fio, ao cabo, né, que você espeta no seu iPhone ou no seu smartphone em geral, é sem dúvida o fato de você simplesmente poder colocar o seu iPhone em cima da mesa e ele já começa a carregar. Simplesmente a comodidade de não ter que estar procurando cabo nem nada, é só soltar em cima e ele já está carregando. Isso realmente é a grande vantagem do carregador sem fio. Pode parecer pouco, pode parecer bobagem, mas isso é muito legal. Além disso, tem o fator novidade, como eu falei. O fator legal, né? Em inglês tem muito isso, né? Cool factor. É bem legal, é uma coisa nova, é bem interessante você poder carregar o seu smartphone de uma forma diferente, mais jovem, mais transada. Eu gosto muito disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas desvantagens também. E quais são elas? Bom, a principal é a velocidade. A velocidade de carregamento de um carregador sem fio é muito mais baixa do que de um carregador com fio. Claro que, dependendo do modelo que você tem, da potência dele, vai variar. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre potência de carregador sem fio. Já já eu falo sobre isso. Mas mesmo o mais potente de todos nunca vai chegar nem perto a velocidade que você consegue carregar tradicionalmente utilizando o carregador com fio, com cabo. Então, isso é um fator muito importante. A segunda coisa que deve ser levada em consideração é a temperatura. Quando você carrega um smartphone com um carregador sem fio,
ele esquenta mais. Então, o próprio smartphone esquenta mais do que se você carregar ele com fio. É uma característica da tecnologia. Como é uma tecnologia por indução, então essa transferência de energia de carga faz com que o smartphone fique mais quente. Então isso é uma coisa que você tem que estar ligado também, porque isso pode ter malefícios à vida útil da sua bateria. Isso pode fazer mal à sua bateria, porque o smartphone mais quente faz com que a bateria fique mais quente, e bateria e calor são duas coisas que vão muito mal juntas. Elas têm que andar bem distantes. Bateria e calor não é uma combinação legal, não é um casamento muito bom, não. E a última desvantagem, que tem até a ver com uma das grandes vantagens, que é o fato da comodidade, é em relação ao alinhamento. Isso é um problema muito sério, na verdade. Não é em qualquer posição que você solta seu smartphone em cima de um carregador sem fio que ele vai pegar. Você tem que estar minimamente alinhado o smartphone com o pad, né, com o carregador sem fio em si. Eles têm que estar minimamente alinhados, senão o carregamento não vai funcionar. Já aconteceu muito de eu largar o meu iPhone em cima aqui do carregador, ele dá um sinal de carga e no outro dia ele só ter carregado 10%. Porque alguma mexidinha que ele deu, ele saiu do lugar e não carregou. Então, ao mesmo tempo que ele é muito cômodo, tem esse fator comodidade, você tem que estar ligado sempre no alinhamento do carregador com o iPhone ou com o smartphone de forma geral. Vale lembrar que quanto mais novos os carregadores sem fios vão ficando, quanto mais modernos eles vão ficando, essa questão do alinhamento vai melhorando. Então, os antigos eram muito ruins de alinhar, os mais novos são mais fáceis de alinhar, mas mesmo assim o alinhamento não é perfeito. Você pode colocar em cima e pode ser que não carregue. Tem que ficar ligado. Mas bom, depois de você ter essa primeira visão geral sobre um carregador sem fio e entender como funciona, ver as vantagens, ver as desvantagens, digamos que você quer comprar um carregador sem fio. E eu super recomendo, né? Meu papel aqui é mostrar para você todas as questões, mas eu super recomendo. Eu tenho carregador sem fio, eu uso o carregador sem fio, então eu recomendo sim você comprar um, tá? Então, o que é que você precisa pensar antes de comprar um? Porque, sei lá, digamos que você usa muito iPhone, você é garoto da Apple, como eu, por exemplo, mas a Apple não tem nenhum tipo de carregador sem fio. Então, qual eu devo comprar? Você tem que pensar em duas coisas. Quando você está pensando em comprar carregador por indução, duas coisas são importantes: a potência e a marca. Bom, o que é que isso quer dizer? A potência é porque você precisa comprar um carregador sem fio que tem um mínimo de potência, já que a tecnologia é mais lenta para carregar, então você tem que compensar na potência do carregador. E como é que você vê isso? Bom, na verdade eu recomendo você comprar um carregador de no mínimo 10 watts. 10 watts de potência. Você pode ver isso na caixa do carregador que você vai comprar, nas especificações técnicas, mas digamos que você não consiga encontrar a potência em watts. Você só consiga ver volts, ou seja, um V, e amperes, que é o A. Como é que você converte volts e amperes em watts? Para você ter a noção da potência do seu carregador, a potência que ele entrega. É só você multiplicar volts e amperes. Então, por exemplo, esse carregador que eu tenho aqui, esse exemplo que eu estou usando no vídeo, ele não mostra a potência em watts, mas ele mostra que ele tem 5 volts e 2 amperes. 5 vezes 2 dá 10. Então, a potência dele em watts é 10 watts. É a potência que eu estou recomendando você comprar, 10 ou mais. Menos do que 10 watts no carregador sem fio vai carregar tão lento que você literalmente vai ter impaciência de carregar o seu smartphone nele, tá bom? Então, 10 watts de potência é o mínimo. E por que eu digo isso? Porque os smartphones mais modernos, eles suportam essa potência de carregamento sem fio. Os da Samsung suportam cerca de 9 watts no carregamento sem fio e o iPhone suporta 7,5 watts também. Então, comprando de 10, você está seguro aí em basicamente qualquer smartphone moderno, tá bom? Então, isso para você ficar ligado nessa questão da potência. E na questão da marca, é o óbvio. Procura marcas conhecidas. Por exemplo, esse aqui é da própria Xiaomi. É o Mi Wireless Charger. Ou da Samsung, ou de qualquer outra marca, da Mophie, é uma marca muito boa também que eu recomendo. Então, qualquer uma dessas marcas você vai estar tranquilo, enquanto a Apple não faz o dela. Dizem que em breve a Apple vai estar lançando, ainda esse ano, 2020, um carregador sem fio. Vamos ver. Aí, super recomendo da Apple, claro. Mas, por enquanto, procura alguma dessas marcas. Bom, então é basicamente isso, galera. Eu quis dar essa visão geral sobre carregamento sem fio, explicar como é a tecnologia, falar sobre vantagens, falar sobre desvantagens, dizer todas as dicas caso você queira comprar. Então tudo isso é muito importante. Espero que você tenha gostado. Se você ainda está com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, deixe seu comentário. Eu sempre estou respondendo todo mundo. Quem me acompanha sabe que eu respondo todo mundo. Também não se esquece de deixar o seu like, o seu joinha. Eu valorizo muito isso e é muito importante para mim isso também. E claro, lembra de se inscrever e clicar no sininho que fica do lado, o sininho, porque ele vai fazer com que você seja notificado sempre que eu postar um vídeo novo nesse que é o melhor canal de conteúdo Apple
do Brasil. Esse vídeo não foi exclusivamente sobre Apple, mas geralmente é, tá bom? Então, é basicamente isso e eu vejo vocês em breve, galera. Tchau, tchau.